A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que verso profundo, maravilhoso encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, chamado Grande Capítulo da Fé. A palavra fé nesse capítulo repete 24 vezes e diz aqui que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, Deus existe, e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa, galardoador quer dizer galardão, e a Deus recompensa a todos aqueles que o buscam com fé. Então, eu quero falar de alguns elementos da fé, começando por esse verso. E o primeiro elemento aqui da fé é o galardão da fé. Há muitos elementos da fé que nós podemos falar. Eu vou mencionar 12 por questão de tempo, mas poderíamos falar de 15, 20, 30, não é? Vamos lá. Primeiro elemento, o galardão da fé. O galardão da fé é Deus quem dá, o galardão da nossa fé. Também encontramos na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, verso 15, diz: a oração da fé salvará o doente. Todo doente nós devemos orar com fé, e a oração da fé salvará o doente. Portanto, nós temos aqui o galardão da fé e a oração da fé. Como é maravilhoso essa oração da fé. Então, e tudo que pedimos a Deus, devemos pedir com fé. Vamos encontrar também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé serve como um escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno nos atira dardos inflamados, e nós precisamos do escudo da fé para nos proteger. Aqui Paulo usa a figura de um soldado, falando da armadura de Deus, e a fé nos funciona como escudo. Então nós temos o galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé. Ora, se vamos usar o escudo da fé, é natural que vamos vencer pela fé. E em 1 João, capítulo de número 5, verso 4, nós temos a vitória da fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que interessante, temos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, e temos a vitória da fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 3, nós temos o seguinte, Efésios 4, 3, olha aí, temos a unidade da fé. Efésios, capítulo 4, versículo de número 3, lemos assim, 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4:13,
temos a unidade da fé. Então, olha aí, temos o galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé. Gálatas, capítulo 5, versículo 5, nós temos o espírito da fé. A fé tem espírito, sim, o espírito da fé diz, porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O espírito da fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé, o espírito da fé. Gálatas ainda, capítulo 3, verso 5, temos a pregação da fé. E toda pregação deve ser feita assim, com fé. Gálatas 3:5, aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A fé tem que ser, ou a pregação tem que ser cheia de fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé, o espírito da fé, a pregação da fé. E quando a gente ouve a pregação da fé, a gente tem que ter a obediência da fé. Romanos, capítulo 16, verso 26, lemos, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações para obediência da fé. E olha, a obediência da fé é importante. Ao ouvir a pregação da fé, que tenhamos a obediência da fé. Ainda Romanos 12, verso 6, diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Até a profecia tem que ser segundo a medida da fé. Cada um recebeu uma medida de fé de Deus. Uns têm pouca fé, outros têm muita fé, outros têm grande fé, outros são cheios de fé. Nós poderíamos falar só sobre a medida da fé. E outros não têm fé nenhuma, infelizmente. Então temos a medida da fé aqui. Pode ser pouca fé, pode ser muita fé, pode ser grande fé e pode ser cheio de fé. Que nós sejamos cheios de fé, a medida da fé. Olha aí, já falamos de 9 elementos da fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé, o espírito da fé, a pregação da fé, a obediência da fé, a medida da fé. Romanos 10, verso 8, nos fala da palavra da fé. Diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a pregação tem que ser da fé e a palavra também é da fé. A palavra da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus, conforme Romanos 10, 17. Então temos aqui a palavra da fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé, o espírito da fé, a pregação da fé, a obediência da fé, a medida da fé, a palavra da fé. Romanos 4, verso de número 13, temos a justiça da fé. E essa justiça da fé é que nos traz a justificação. Romanos 4, 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro ao mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sim para a posteridade, mas pela justiça da fé. A justiça da fé que traz-nos a justificação da fé. Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a justiça da fé.
E para terminar, se somos justificados pela fé, somos salvos pela fé. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Então temos aqui a salvação da fé. 12 elementos da fé. O galardão da fé, a oração da fé, o escudo da fé, a vitória da fé, a unidade da fé, o espírito da fé, a pregação da fé, a obediência da fé, a medida da fé, a palavra da fé, a justiça da fé, a salvação da fé. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor seja contigo. E eu tenho o canal da Bíblia e é o canal da fé. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O canal da Bíblia vai lhe trazer fé. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém e amém. E que você tenha muita fé em Deus. Na verdade, seja cheio de fé. Amém.